Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 13 em diante. Nós vimos, vamos fechar uma sequência aqui do capítulo 4, onde Salomão faz algumas comparações do que ele diz de coisas que são mais felizes, são mais realizadas do que outras. Por exemplo, ele diz que mais feliz é aquele que já morreu do que aquele que ainda está vivo. Ele diz que mais feliz do que o próprio que morreu é aquele que nem nasceu. Então ele analisando, observando, refletindo sobre as questões da vida, do trabalho, dos ganhos, das perdas, ele começa de alguma forma a interpretar a vida, a que ele observa e a dele mesmo. A gente falou isso várias vezes, que muitas vezes parece que as críticas que Salomão faz giram muito em torno dele mesmo. E aí ele faz uma sequência aqui também de mais felizes e melhor. Mais feliz o que morreu do que aquele que vive, mais feliz o que nem nasceu do que aquele que já morreu, e melhor é aquele que tem um tempo, um momento de descanso, do que aquele que vive com as duas mãos absurdamente atarefadas. Melhor é serem dois do que um. De repente um até chega mais rápido, mas quando estão em dois, eles vão mais longe. De repente um tem mais flexibilidade, tem mais autonomia, mais independência, mas o cordão de 3 dobras, estando os dois fortalecidos na presença do Senhor, esse cordão se torna imbatível, se torna inquebrável. Então a gente está nessa sequência do capítulo 4, e hoje vamos chegar no último item que ele coloca aqui, de comparativo. Versículo 13: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato. Mais uma vez, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Alguma versão diferente aí para essa palavra admoestar? Como que está na Bíblia dos irmãos aí? Já não se deixa? Repreensão, repreender. Alguma outra versão? Que não aceita conselhos, né? Tem várias versões aí que coloca desse rei velho insensato, tolo, que não se permite o conselho, que não aceita a repreensão, que não aceita a admoestação, que não aceita a correção. Ainda que aquele, ou seja, o jovem, né? Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste rei velho, né? Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Para melhorar, coloque aí para a gente na NAA. Vamos ver numa outra versão, um pouquinho mais, com palavras um pouco mais interpretativas. Versículo 13, vamos do 13 em diante. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, até aí tranquilo, que já não se deixa admoestar, porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Parece que Salomão, ele cria aqui uma espécie de conto, ele cria uma espécie de parábola, uma espécie de situação, para tentar exemplificar algumas coisas para nós. E de novo, na minha cabeça, passa um pouco pela própria trajetória dele. Quem era esse jovem sábio? E quem é o rei velho e tolo? Talvez ambos sejam o próprio Salomão. Talvez Salomão esteja criando uma parábola, uma situação, e ele esteja falando dele mesmo. Aquele jovem que lá atrás, no primeiro amor, no primeiro momento, quando Deus agracia ele com um dom, com um talento, com um ministério, quando Deus abre uma oportunidade para ele, fantástica, de vida, de reino,
ele ouve, ele se agrada, ele humildemente, ele se atenta, ele recebe o conselho de bom grado. E ele se torna um rei famoso, ele se torna a alegria do povo. O texto bíblico vai dizer que as pessoas vinham de longe para ouvir a respeito da sabedoria de Salomão. Ora, se Salomão era admirado pelos de fora, não podemos duvidar que Salomão também era bem visto, bem quisto, admirado pelos de dentro. Só que esse jovem que em algum momento ouviu a palavra, ouviu o conselho, se permitiu admoestar, se permitiu corrigir, se permitiu receber um conselho, quando ele se assenta no trono, quando ele tem toda a popularidade, quando a multidão está com ele, parece que aqueles mesmos conselhos que levaram ele até o trono, já não são mais úteis. Será que isso acontece vez por outra, na minha vida e na sua? A gente recebe determinados conselhos que nos permitem vencer em algumas áreas na vida. E quando a gente chega naquele lugar, a gente se esquece da palavra que nos trouxe, das pessoas que nos apoiaram, das pessoas que nos aconselharam e da própria palavra do conselho de Deus. A despeito de uma vida pequena, de uma vida de pobreza, de uma vida até de escravidão, quem ouve o conselho da palavra de Deus pode chegar a ser mais sábio que o próprio rei. Não importa como nós começamos, o quão pequeninos sejamos, o quão pobres sejamos, o quão limitadas sejam as nossas vidas, se nós ouvirmos, se dermos de fato ouvidos à palavra de Deus, se encontrarmos alegria, se a palavra de Deus, o conselho da palavra de Deus for de fato lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, se de fato a palavra de Deus for refrigério para a nossa alma, se como o salmista vai declarar no Salmo de número 1, se antes de todas as coisas o nosso prazer estiver na lei do Senhor e nessa lei meditarmos dia e de noite, se tivermos coragem e ousadia, como o texto vai dizer a Josué, capítulo 1, para não apenas meditar, mas não nos desviarmos da palavra de Deus, em algum momento da nossa caminhada, nós seremos mais sábios que o rei, e nós estaremos assentados em tronos, ao lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Talvez Salomão estivesse contando um conto, mas que tinha muito fundo de verdade na vida dele, na minha vida e na sua, encontrando a felicidade nos conselhos da palavra de Deus. Primeiro item aí passa para a gente, versículo 13 e o 14 que nós acabamos de ler, vai dizer o seguinte: melhor é o pobre e sábio do que o rei velho e insensato. Equivocadamente, talvez a gente se atente na questão da idade, jovem e velho, na questão da pobreza, pobre e rico. Mas a palavra-chave desse versículo, ela é justamente o resultado na vida do rei, que não se deixa, me ajudem? Que não se deixa, está com a Bíblia aberta ainda, irmão? Deixa lá, Eclesiastes 4, versículo 13, que não se deixa admoestar, que não se deixa corrigir, que não aceita conselho. Querido, sabedoria, ninguém nasce sábio. Ninguém nasce sábio. A gente até nasce com alguns talentos. Tem coisas que a gente percebe que são talentos. É natural da pessoa. Ela já nasceu com aquilo, ela vai desenvolvendo. Quando a gente olha, por exemplo, no esporte, a gente vê pessoas que têm um nível de habilidade, de competência no basquete, no vôlei, no futebol, que ela até desenvolve as disciplinas do esporte. Mas se você fizer as mesmas disciplinas, jamais você vai ter a mesma habilidade do LeBron James, do Michael Jordan. Jamais você vai ter aquela habilidade, porque tem coisa que é natural. Aquele ser humano nasceu com aquilo. Você pode ir para uma escolinha de natação quando saiu do ventre da sua mãe. Você jamais, com todas as disciplinas, vai chegar aquele Michael Phelps. O cara era um fenômeno. Porque tem coisas que nasceram, talentos. Sabedoria não. O ser humano até nasce com talentos. Até nasce com habilidades de inteligência para alguma área. Tem gente que tem propensão à matemática, às coisas do universo dos números. Outro tem propensão às questões das letras, da arte. Isso pode ser desenvolvido. Sabedoria não. Aquele que não tem sabedoria deve fazer o quê?
pedir a Deus, porque sabedoria é dado, é presente. Se o jovem não nasceu sábio, e ele já está, ou se tornou mais sábio do que o velho, não foi na experiência, no tempo de vida, mas foi na capacidade de ouvir os conselhos e aceitá-los da palavra de Deus. Lembre-se, a tolice do rei velho não está dele não ter ouvido, mas está dele não ter aceitado os conselhos, não ter aceitado a correção. A esse respeito, muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, portanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Tem muita coisa a ser dita a respeito do mundo espiritual, tem muita coisa a ser dita a respeito de ministérios, tem muita coisa a ser dita a respeito das profecias, tem muita coisa a ser dita, mas nós nos tornamos tardios em ouvir. Jesus olha para os seus discípulos e diz: tenho muito a vos falar, mas vocês não estão aptos, não estão prontos a ouvir. Querido, nós precisamos encontrar felicidade em sermos corrigidos, em sermos admoestados. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto e tardio para falar, tardio para irar-se. De maneira muito clara, a gente percebe que Deus nos deu dois e apenas uma boca. Isso é mais do que pedagógico. Salomão cria uma espécie de conto e de parábola que nos permite inferir, em primeiro lugar, que não há um destino, não há uma sina, não há um karma. O jovem nasceu pobre, passou até pelo cativeiro, mas por causa da sabedoria que vem do Senhor, por causa da palavra de Deus, a vida dele foi completamente transformada. Aquele jovem que para muita gente não ia dar em nada, aquele jovem que para muita gente já tinha uma sina certa, e muitas vezes ouvimos nós isso, que viemos da periferia, que estudamos em escola estadual, que temos um começo de vida limitado comparado com outras pessoas, que o nosso futuro já está traçado, que o nosso futuro já é certo para aquilo. Não! Quando nós ouvimos a palavra de Deus, um mundo de oportunidades se abre para nós, porque Deus faz grandes coisas através da sua palavra em nossas vidas. Você crê nisso? Salomão, ele vê na pobreza, na dificuldade, no aprisionamento, naquela vida mais limitada, que a partir do momento que a palavra de Deus começa a fazer diferença na vida daquele jovem, em algum momento ele terá condições de sentar no lugar do rei. Querido, nós temos tantas histórias bacanas aqui na igreja, e a gente não tem ideia só na eternidade, de quantos meninos e meninas que passaram por essa igreja. Alguns hoje nem estão mais aqui, já estão em outras cidades, outros estados, e alguns até em outros países. Gente que passou e que, olhando para as estatísticas de um bairro de periferia, de um IDH baixo, de uma condição social limitada, que muitos poderiam olhar e dizer assim: não vai dar em nada. Mas uma vez que a palavra de Deus chegou na casa, chegou na mente, chegou no coração de meninos e meninas, transformou essas pessoas em homens e mulheres fantásticos, tremendos, com testemunhos de vitória, inclusive nas questões socioeconômicas desse mundo, porque nós não estamos destinados a um fracasso. Não importa se nasceu jovem, ou melhor, se nasceu pobre, se passou pela prisão, o que importa é que uma vez que o conselho da palavra de Deus foi ouvido, aquele jovem se tornou mais sábio do que o próprio rei. Apocalipse 3,19 vai dizer assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Querido, sê pois zeloso, ouve, se arrepende, ouve o conselho da palavra de Deus. Nós temos na nossa igreja um projeto que a gente chama, de mentoreamento, e dentro desse projeto nós temos alguns papéis. Tem o papel do conselheiro, tem o papel do mentor. Qual que é o objetivo disso? Muitas vezes é de você ter uma pessoa que te dê um conselho da palavra de Deus, para que através da palavra de Deus você possa mudar o seu rumo, você possa mudar o seu caminho. O jovem pobre era livre.
apesar de ser dito que ele estava em cativeiro. Ele era livre no Senhor, porque as suas decisões eram tomadas em sabedoria. E o velho rei, ele era preso na sua estutícia, na sua idiotice, na sua vaidade, na sua soberba, porque ele não se permitia corrigir, ele não se permitia repreender. Quem poderia aconselhar Salomão? O homem mais sábio do mundo. A quem Salomão daria ouvidos? Quem se achegaria a ele para dizer alguma coisa? Talvez o jovem sábio, de fato, tenha sido Salomão na sua juventude, e esse rei velho e estulto, tolo, esse rei velho teimoso, que não se deixa, insensato, que não se deixa aconselhar, seja justamente Salomão. Querido, será que você não tem se tornado um rei escravo da sua teimosia, da sua arrogância, quando você não aceita conselhos da palavra de Deus? Quando você insiste em rejeitar o que a palavra de Deus tem a te dar e a te oferecer? De novo, a questão principal não é ser jovem ou ser velho, não é ser pobre ou ser rico. A questão principal é se eu e você temos ouvidos e nos alegramos em ser repreendidos, corrigidos pela palavra de Deus. Disciplino e corrijo a todos quanto eu amo. O Senhor tem repreendido através da sua palavra. Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eram jovens que foram literalmente sequestrados, deportados do seu país. Talvez os mesmos soldados que roubaram, que sequestraram esses 4 jovens, 4 adolescentes, na verdade, tenham matado seus pais. Talvez os mesmos soldados que os levaram tenham destruído as suas casas. Eles viram as paredes pegando fogo, o muro caindo, o templo sendo destruído e sendo completamente roubado. O começo da caminhada daqueles meninos tinha tudo para gerar marginais, delinquentes, gente revoltada, gente raivosa, assassinos, gente promíscua. Mas eles conheciam da palavra de Deus, e quando chegaram lá na Babilônia, a primeira decisão que eles tomaram foi de não se contaminarem com as coisas do mundo babilônico. Da onde veio esse conselho? Não foi lá na Babilônia que eles aprenderam isso. Foi um conselho da palavra de Deus, que talvez tenha sido inculcado na mente deles, como o texto de Deuteronômio ensina. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Estas palavras que vos tenho ensinado, que vos tenho dito, vocês atarás em suas mãos, na sua testa, falarás dela pelo caminho, assentado, deitado, à mesa, inculcará na cabeça dos teus filhos. A palavra que estava inculcada, aquele conselho da palavra de Deus, no momento oportuno foi bem aceito na vida de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Queridos, nós precisamos, de fato, crer e entender que a palavra de Deus transforma o destino que a sociedade e o mundo tem para nós. A sociedade escreve algo: ah, é pobre, ah, é semi-analfabeto, ah, é mulher, ah, é isso, ah, é aquilo, e já escreve um destino. E a palavra de Deus nos liberta, a palavra de Deus nos conduz, a palavra de Deus é capaz de mudar o destino de uma pessoa. Nós precisamos crer nisso. Uma geração dura, de coração absurdamente blindados para a palavra de Deus. Põe na tela aí para a gente, 2 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 4. As pessoas não têm mais alegria em ouvir da palavra de Deus, não tem mais alegria de ouvir da repreensão da palavra de Deus, não tem mais alegria em ouvir a correção, e abrem mão, e saem criticando, e ficam procurando subterfúgios, ficam procurando mecanismos para dentro da própria palavra de Deus fazerem manutenção do seu ego, da sua vaidade, da sua soberba e dos seus pecados. Salomão foi assim, e nós não devemos assim o ser. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, que pregue a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende,
exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo. Na cabeça de Paulo era um tempo futuro, para nós é passado presente, é absurdamente, é presente contínuo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. As pessoas se cercam de mestres, as pessoas se cercam de pessoas que falam aquilo que elas querem ouvir, mas que não repreendem, que não corrigem, que não exortam. Não precisa ser velho para ser tolo. Muito jovem também tem assim agido, porque não tem dado ouvidos, não tem encontrado com alegria o ouvir da palavra de Deus. Mais uma vez, Eclesiastes capítulo 4, melhor é o jovem, pobre e sábio, do que rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Melhor é um jovem sábio, que ouve a repreensão, que ouve a admoestação, e que aceita com alegria, do que o velho tolo, que sentado no seu trono, não se permite a correção. Passa aí mais um para a gente. Uma outra felicidade importante no que diz respeito à palavra, a gente falou muito sobre isso nesse último domingo, diz respeito à perseverança. E precisa ter alegria em perseverar, precisa ter alegria em se manter firme na palavra de Deus. De novo, nesse conto, nessa parábola que Salomão cria, o jovem sai da prisão. Versículo 14, lá de Eclesiastes 4. Ainda que aquele, o jovem, saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Então, nesse conto, nessa parábola que ele coloca aqui, o jovem sai da prisão e assume o trono, e passa a ser seguido pela multidão. Versículo 15. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor. A sina dele mudou, ele era um jovem sábio, ele dava ouvido à palavra, ele dava ouvido à repreensão, ele ouvia, ele era admoestado. O que aconteceu? Que esse jovem explodiu, deu certo, a vida dele mudou. Agora ele já não é mais pobre, agora ele não está mais encarcerado, agora as multidões admiram ele está sendo bem visto, ele está sendo admirado, ele está sendo bem quisto. Sabe o que aconteceu com esse jovem? Ao invés dele permanecer ouvindo a palavra de Deus, ele passa a ser guiado, não mais pela sabedoria, mas sim pela fama, mas sim pelos holofortes, mas sim pela multidão, mas sim pelos prazeres do mundo presente. Querido, lembre-se de uma coisa, a palavra de Deus que te tirou do buraco, a palavra de Deus que te tirou da lama das trevas, que te tirou do lamaçal, a palavra de Deus que te curou, a palavra de Deus que te salvou, a palavra de Deus que te libertou, é a mesma que vai continuar te salvando, te curando, te libertando até a volta de Jesus. A palavra não mudou. Por que depois que nós somos tratados, depois que nós somos curados, depois que a gente aceita Jesus, a gente passa a se tornar tão teimoso, tão obstinado e tão rebelde com as coisas do Senhor? Houve uma fase muito simples do Evangelho, As pessoas tinham aquilo de maneira muito clara, qual era o papel do cristão, masculino e feminino, criança, adolescente, jovem, adulto, solteiro, casado, dentro da sociedade. A palavra que salvou a igreja, a palavra que libertou a igreja, a palavra que começou a fazer com a igreja cristã evangélica brasileira começasse a se tornar forte, dos anos 80 para os anos 90, os cristãos que começaram a aparecer um pouco mais na mídia, nas empresas, nas atividades públicas, culturais e tal, de repente essa palavra já não serve mais. E a gente começa a questionar coisas que a gente antigamente não questionava. Veja, a palavra que libertou o jovem, a palavra que tirou ele do cativeiro, que colocou ele no trono, já não serve mais para mantê-lo no trono. Agora ele é guiado pelas multidões, agora ele é guiado pela fama, agora ele é guiado pela massa. Queria só te lembrar de uma coisa: a mesma multidão que comeu pães e peixes com alegria, multiplicados pelo Senhor Jesus, e disseram verdadeiramente: este é
o Filho do Deus vivo. Essa mesma multidão, pouco tempo depois, diante de Pilatos, gritou assim: crucifica-o. Não é a multidão, querido, que nós devemos satisfação. Não é a multidão que vai nos sustentar no trono. Não é a multidão que vai trazer estabilidade. No primeiro momento temos a tolice do rei, versículo 13, que não se permite admoestar, que não aceita conselhos. E no segundo momento temos a tolice do jovem, que uma vez liberto do cativeiro, não permanece na palavra de Deus. Despreza a palavra que o salvou, despreza a palavra que o libertou. Será que nós não temos agido assim de tempos em tempos? E o texto diz que a multidão foi com ele. Versículo 15, mais uma vez: vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficara em lugar do rei. Era sem conta, versículo 16, todo o povo que ele dominava. De repente, a gente precisa tomar cuidado, querido, que talvez o fruto do nosso trabalho, o fruto da nossa competência, talvez o fruto do nosso carisma, talvez a nossa fama, talvez as nossas conquistas, nos levem a algum lugar de destaque, de sucesso, que o nosso caráter não acompanhe. Parece que a fama, parece que o bem-estar, parece que as conquistas têm um determinado destino, têm um determinado caminho, que para muitos estica tanto o caráter da pessoa, que vez por outra ele se rompe. Nós precisamos nos posicionar hoje a partir da mesma palavra que lá atrás nos salvou, a mesma palavra que nos curou, a mesma palavra que nos tratou. Josué capítulo 24, põe o texto aí para a gente, versículos 14 e 15. Após dar posse a cada uma das tribos, veja, Moisés foi o grande líder, o grande estadista, o libertador do povo de Israel. As pessoas lembravam das 10 pragas, do Mar Vermelho abrindo e tudo mais. Mas quem deu posse, quem colocou a pessoa dentro da terra, foi Josué. E aquela geração que viu as pragas, o maná e etc e tal, aquela geração inteira morreu. Josué era o cara. Josué estava ali, em destaque. O povo estava apaixonado. As muralhas caíram, nós invadimos, adentramos a terra. Então a tribo de Judá fica aqui, perto de Simeão e Benjamim. Mais para cima nós temos Naftali, Zebulon e Efraim. Para o lado de cá do Rio Jordão fica a metade da tribo de Manassés e a tribo de Rubens. Tem a tribo de Gade ali na ponta. Estava o pessoal, todo mundo feliz. Josué estava no auge da fama. E era o momento dele se posicionar. Porque logo que o pessoal entrou para dentro da terra, Josué já viu alguma coisa de diferente naquele povo. E Josué vai dizer o seguinte: agora pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Esse deitar fora pode ser tanto só metaforicamente, só do coração, tirem do coração, mas também pode ser fisicamente, que ainda tinha gente, depois de 40 anos no deserto, guardando ídolos. Ainda tinha gente. Ele falou: olha, lancem fora. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos nos posicionar diante das multidões. Você não deve aceitar os aplausos quando aquilo te distancia da palavra. Você não deve aceitar o comodismo, o conforto, o bem-estar, o estar inserido, quando aquilo te distancia da palavra que um dia te libertou. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não despreze o conselho da palavra de Deus, depois que ela te libertou. O nível de reincidência na criminalidade no Brasil é altíssimo.
Dependendo do tipo de crime, dependendo da faixa etária, a gente chega a números impressionantes de 80%. Depois que a pessoa foi presa, cumpriu parte ou totalidade da pena, 80% voltam a fazer. Foi liberto, saiu do cativeiro, mas não seguiu os conselhos, não seguiu a doutrina da palavra que libertou ela. Não duvide, continue crendo e perseverando, não dê ouvidos às multidões, continue dando ouvido aos conselhos. A palavra de Deus não muda de lado, a palavra de Deus não volta vazia. Nós precisamos ter alegria em permanecer. A pobreza do jovem aqui da nossa história não está na ausência de recurso, e a riqueza não está no trono do palácio. A verdadeira riqueza está em ouvir a palavra de Deus e seguir ela. Dar ouvidos à palavra de Deus e segui-la. Para terminar, versículo 15 mais uma vez e 16. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ficaram em lugar do rei. O jovem que sucedeu era aquele pobre sábio que agora ficou no lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. O jovem sábio estava dominando por toda a terra. Todo mundo se rendia à sua sabedoria. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Ele está governando essa turma, mas a próxima turma que virá já não mais se regozijará nele. O problema está na turma? O problema está no jovem? Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Querido, nós temos recebido uma oportunidade de Deus. O jovem aqui recebeu, nessa parábola, nesse conto de Salomão, ele recebeu uma oportunidade de sair do cativeiro, ele recebeu uma oportunidade de sentar no trono, ele recebeu uma oportunidade de fazer algo diferente. É interessante, como pastor e também como professor, a gente vê a caminhada de algumas pessoas, tanto no ensino, vamos chamar assim, comum, secular, como no ensino ministerial nos seminários. Como as pessoas são críticas, os adolescentes, os jovens, os adultos, aqueles no ensino secular, críticos à política, críticos aos seus pais, aos modelos da sociedade, críticas ali com 15, 16, 17, 18 anos. Quando vira a chavinha dos 20, 20 e pouco, eles estão fazendo o quê? A mesma coisa que eles tanto criticavam. Nos seminários a mesma coisa. Muitos seminaristas aparecem e criticam os modelos da igreja atual, criticam os púlpitos que eles mesmos frequentam, criticam as igrejas que eles congregam, criticam os pastores que enviam eles ao seminário, e depois que eles se formam, o que eles fazem? A mesma coisa. Porque quando se sentam no trono, quando estabiliza a sua situação, se esquecem de quem os tirou. A rainha do sul, disse Jesus, se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. A rainha do sul não perdeu a oportunidade dela. Quem era a pessoa mais sábia da geração dela? Eu quero ouvi-lo. E foi ouvir o jovem Salomão. Eis que está aqui, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Entre aspas, Jesus está dizendo, tem alguém aqui maior, e vocês não dão ouvidos. Queridos, Jesus questiona a geração que viu cegos verem, viu surdos ouvirem, mudos falarem, coxos andarem, a geração que viu defuntos mortos ressuscitaram e não criam. Aquele jovem se sentou no trono e passou a repetir os mesmos erros dos seus antepassados. Ele deixou de ser um jovem sonhador, realizador, um jovem crente, um jovem sábio, e se tornou um velho tolo. No conto de Salomão, eu penso que Salomão se vê. Salomão agora velho, se vê tão tolo, porque ele conquistou tantas coisas. Ele construiu casas, palácios, ele fez instrumentos de guerra, de ouro, de bronze, de prata. Ele escreveu poemas, ele escreveu provérbios, ele escreveu tantas coisas, mas no final da sua vida, ele tinha perdido aquilo que era de maior valor.
ele tinha perdido a comunhão com Deus Pai. E a próxima geração já não segue mais ele. Nenhuma conquista ou valor humano é capaz de suprir a dor de quem perde a comunhão com Cristo Jesus. Uma geração que tinha Jesus do lado, uma geração que viu literalmente Jesus andando com eles lado a lado e ombro a ombro. Judas perdeu uma oportunidade absurda, absurda. Os religiosos da época perderam uma oportunidade absurda. Os governantes da época, muitos pobres da época, perderam uma oportunidade absurda. Se contentaram com o pão, se contentaram com o peixe. João capítulo 6, Jesus vai dizer assim: vão embora, vão trabalhar, porque vocês vêm atrás de mim só porque eu estou dando pão e peixe. Vocês não se interessam pelas palavras de vida eterna. Oportunidades perdidas. Quando chega num local e não se apresenta de fato como um servo de Deus, como um filho de Deus. Paulo vai dizer em determinado momento que uma porta grande e larga para o evangelho foi aberta. E ele, Paulo, não queria perder aquela oportunidade. E nós vivemos hoje com uma grande oportunidade. Primeiro, de dar ouvidos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é amplamente divulgada. Você tem a palavra de Deus na linguagem de ontem, de hoje, de amanhã. Você tem a palavra de Deus em ritmos diversos. Você tem estudos, você tem pregação, você tem podcasts, você tem discussões, você tem canais de televisão, você tem internet, você tem culto nas igrejas abertas. O que não falta é oportunidade de você ouvir a palavra. Mas o que nós temos feito na nossa geração, com todas as oportunidades que temos recebido? O que a próxima geração dirá a nosso respeito? Porque o texto diz aqui que no primeiro momento as multidões seguiam aquele jovem, mas no segundo momento, tampouco os que virão depois dele se hão de regozijar-se nele. Os que vêm depois já não se alegram nele. A culpa é dos que vêm depois, ou a culpa é dele que perdeu o brilho, que perdeu a graça, que perdeu o primeiro amor? Querido, por que há um desinteresse tão grande? A gente já falou sobre isso em outras oportunidades. Números apontam que para cada um cristão ativo dentro da igreja, a gente tem ao menos um fora da igreja. No mínimo. Por que as pessoas estão se afastando do evangelho? Tem as suas questões pessoais? Sim. Tem a responsabilidade do indivíduo? Sim, responsabilidade dele. Mas e a nossa parte? Quem anda comigo, quem anda com você, se regozija nos conselhos da palavra de Deus? Quem anda comigo, quem anda com você, se interessa pela palavra de Deus? Quem anda comigo, quem anda com você, de alguma forma se encanta com o evangelho, com os conselhos, com a palavra de Deus nas nossas vidas? Porque houve um primeiro momento que esse jovem carregava multidões, e houve um segundo momento que as pessoas debochavam. O texto diz que não encontravam regozijo nele. Oportunidade perdida, que talvez não volte. Nós estamos vivendo uma fase que o evangelho ainda é completamente livre e disponível no Brasil. É livre e disponível para nós nos reunirmos em atitude de culto. É livre e disponível para a oração. É livre e disponível para a pregação. É livre e disponível para o testemunho público, pessoal. É uma oportunidade. E nós temos perdido aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Às vezes a gente vê muitas filas de pessoas idosas, aposentadas, as filas ali no banco para receber os seus valores, e a gente vê muitos velhos cabisbaixos, entristecidos. A gente vê as filas de idosos, de gente velha, às vezes em posto de saúde, em hospitais, em lugar de atendimento, e a gente pressupõe que a tristeza dele é porque a aposentadoria é baixa, a gente pressupõe que a tristeza dele é porque a saúde é fraca. Tem isso também, mas muitas vezes a tristeza maior é saber que ele está mais perto do fim da vida do que do começo, e a vida dele foi um completo desperdício.
Você deve ter visto por esses dias aquele anúncio dos valores parados, perdidos, que o governo está disponibilizando para as pessoas retirarem. E eu vi uma lista ali, um número me chamou a atenção. Cerca de 1.318 pessoas têm mais de 100 mil reais perdidos, que a pessoa não sabia. E eu fiquei imaginando, quem teria esse tipo de dinheiro perdido e parado? Só tem dois tipos de pessoas. Uma, não faz falta, não faz diferença ter 100 mil a mais ou 100 mil a menos. Gente assim, tipo o Éder, o Douglas, né? Quem mais? O Gustavo. Gente que 100 mil reais, assim, não faz diferença ter mais ou menos. Né, Gustavo? Não faz... Mas talvez muitos casos de gente que já morreu. E dinheiro parado que a família nem sabia. A pessoa morreu, ela não usufruiu daquele valor. Ela não dividiu em vida, ela não curtiu, ela não amou, ela não tomou um sorvete, ela não gastou com as pessoas que ela amava. O dinheiro ficou e ela perdeu a oportunidade. Ela passou pela vida, mas não viveu. Muita gente nas filas está entristecido, não porque já está perto do fim, mas porque quando olha para trás, viu que a vida foi um completo desperdício. Para encerrar, conta-se uma história, já contei essa também em outras oportunidades, talvez você não tenha ouvido. Conta-se uma história de uma determinada ilha, bastante disputada pelos turistas, mas era uma ilha controlada, que as pessoas só poderiam ir para lá de maneira agendada, tinha um número certo de visitantes, uma reserva da natureza fantástica, um lugar para tirar fotos, um lugar muito bonito, e era muito disputado, e só pessoas de muito recurso, de muitos valores, de muito poderio financeiro conseguiam chegar naquela ilha. E as pessoas que moravam naquela ilha eram simples, eram pobres, trabalhavam ali com alguma coisa de agricultura, alguma coisa mexendo com pesca, eram as pessoas mais simples. Quem vinha de fora, muita riqueza, muito recurso, precisava de poder aquisitivo para chegar lá, autorização. Quem morava lá, muito simples. E havia um barqueiro que conduzia as pessoas de um canto a outro da ilha, demonstrando as belezas naturais, a fauna, a flora, apontando para os pássaros, indicando que aquele canto significava do pássaro X, Y, e o barqueiro tinha muita alegria de viver naquela ilha e demonstrava aquilo com muito orgulho. Mas um determinado dia, conduzindo ali o seu barquinho, ele estava com duas pessoas. Um que se apresentava como um professor de muito sucesso, um cientista, um professor universitário, um pesquisador, ganhador de prêmios de pesquisa, prêmios Nobel, etc. e tal. E uma outra pessoa também muito rica, muito dotada de valores, que era da área da gastronomia, que havia escrito, descoberto determinados temperos, trabalhava com vinhos, era uma coisa fantástica. E um contando vantagem para o outro, e o barqueiro só ouvindo a história e conduzindo. Em dado momento, havia uma placa à distância, e aquele professor pergunta, aquele cientista, aquele pesquisador pergunta ao barqueiro: você consegue ler o que está escrito ali? Está meio entre as árvores. E o barqueiro vai dizer: não, eu não consigo ler. Na verdade, eu não sei ler, eu sou analfabeto. E naquele momento o professor repreende ele, dizendo muitas coisas que ele tinha perdido, não lendo Shakespeare, não conhecendo as principais peças de teatro, da literatura, da filosofia. Você perdeu mais da metade da sua vida não conhecendo a respeito da cultura. O barqueiro ficou calado. O barco continua e de repente passa por uma plantação de vinho. Havia ali, de vinho não, de uvas, e naquele momento o gastrônomo pergunta para ele se ele sabia do tipo de uva que ali tinha. Ele disse que não. E pergunta para ele se ele já tinha provado do vinho. O barqueiro diz que não. E ele vai também recriminar aquele barqueiro, dizendo que ele havia perdido mais da metade da vida dele, não conhecendo os aromas, os sabores, os prazeres da comida e do vinho. O barqueiro também fica quieto. De repente, um vento forte vem, e o barco, quase chegando ao seu destino, vira. E o barqueiro começa a nadar e grita: vamos, venham, vocês conseguem, só falta um pequeno pedaço para nós chegarmos até a ilha. E os dois vão dizer assim: nós não podemos, nós não conseguimos, nós não sabemos nadar.
E o barqueiro vai dizer: que triste, que pena, vocês perderam a vida toda. Querido, tem uma série de conhecimentos que Salomão adquiriu. E na verdade Salomão foi declarado como o homem mais sábio da sua geração. Salomão foi declarado como o governante mais sábio de toda a história. Nem antes nem depois dele haveria um governante tal qual Salomão. Quando a gente olha para o tempo presente, a concorrência é fraca, né? Estava fácil de Salomão ser mais sábio. Mas, diante de toda a sabedoria, Salomão perdeu aquilo que tinha de maior valor. Salomão perdeu a sua comunhão com Deus e se tornou um rei velho, tolo, insensato e que não aceitava correção. A palavra de Deus diz mais uma vez, Apocalipse 3:19, que Deus repreende e corrige aqueles a quem Ele ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Não sejamos tolos, não sejamos insensatos de viver pelas nossas próprias cabeças, de tomar as nossas decisões à revelia do Espírito Santo de Deus, mas que nós possamos, em nome de Jesus, buscar conselho na palavra de Deus. E se o conselho da palavra de Deus exigir mudança na sua vida, mude. Seja como jovem sábio e não como velho insensato. Baixe sua cabeça um instante, vamos orar. Vamos orar. O Evangelho de Cristo é o maior de todas as oportunidades. E Salomão abriu mão do conselho, da virtude, do valor, da graça e do poder da palavra de Deus. Isso doía, corroía o coração de Salomão amargurosamente. Você não precisa esperar chegar à velhice para olhar para trás e ver as oportunidades espirituais. Talvez você vá fazer um balanço da sua vida algum dia e ver as oportunidades de negócio que você perdeu, as oportunidades de estudo que você perdeu, as oportunidades de investimento, de emprego que você perdeu. Mas nada disso vai te fazer falta lá na eternidade. Não saber ler o que estava na placa ou não ter consumido vinho não mudou a vida do barqueiro quando o barco afundou. Porque quando o barco afunda, querido, o que faz a diferença é se você sabe andar sobre as águas com o Senhor Jesus. Nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, aceitar a correção, a repreensão e o cuidado da palavra de Deus e não perder oportunidades de fazer o bem, de anunciar a Cristo Jesus, não perder oportunidades de vida espiritual, não perder oportunidades de adoração, não perder oportunidades de clamor, de intercessão, não perder oportunidades de testemunho, de evangelismo, de missões, não perder oportunidades, porque haverá um momento que esse barco vai virar. Pai querido, obrigado, Senhor.